Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos colocar nossa vida em ordem? Sim! Mas antes, uma charadinha, tá bom? O que é? Quanto mais quente está, mais fresco é. A dica que eu dou tem na padaria muito gostoso. O que será que é? Vou colocar um tempinho para vocês, começando agora. Pronto, primeiro ano, o tempo acabou. E aí? O que será que é? Vamos ver a resposta? É o pãozinho, é isso mesmo, né? Quanto mais quentinho o pãozinho está, mais fresquinho ele é. Que delícia! Agora sim, primeiro ano, bora? Bora, então vamos lá. Peguem a apostila, abram no capítulo 2 de Ciências, que vai se iniciar lá na página 10 e na página 11. Nesse capítulo, a gente vai aprender a importância de reciclar. E a gente vai ver também que isso só é possível quando a gente descarta o nosso lixo no lugar certo, claro, de acordo com as cores das lixeiras ou por meio da compostagem, é o que vocês vão ver nesse capítulo. Mas para iniciar, a gente sempre tem análise da imagem, as bolinhas que vocês terão que responder para o adulto que está aí com vocês e depois a gente confere no nosso grupo, tá bom? Então observa bem as imagens. O nome do capítulo é Cada Lixo na Sua Lixeira. Vocês estão vendo alguma lixeira aqui? Achou? Bacana. Agora olha só. Observe a cena e depois converse com os colegas e o professor para responder as questões. Primeira bolinha. O que as pessoas da imagem estão fazendo? Então olha, analise e responde. O que cada pessoa dessas estão fazendo nessa cidade? Muito, muito, muito fácil essa pergunta, né? E aí na segunda bolinha fala assim: você sabe o que significa o símbolo presente nas latas de lixo? Então, se você reparar, primeiro ano, em cada lata de lixo a gente tem um símbolo. O que será que significa isso? Olha só, parece que é um símbolo meio triângulo, né? Só que tem flechinhas e a gente nota assim que essas flechinhas não têm fim, não é? Eles estão num ciclo. O que será que significa isso? Muito, muito, muito fácil. Mas se você não sabe ainda, você vai aprender nesse capítulo, tá? Então, coloca lá na página 12. Então, depois que você respondeu, coloca lá. Página 12, separando o lixo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque agora sim vocês vão aprender o significado de cada lata de lixo e o símbolo, né? Então, presta atenção, tá? Separando o lixo. Você já deve ter reparado que produzimos muito lixo, tanto na escola como em casa. Mas será que será que colocar tudo junto na lixeira é a melhor forma de descartar isso? Então a gente faz um monte de lixo. Vocês acham que colocar todo tipo de lixo, seja plástico, metal, vidro, papel, tudo num só lixo, já é o suficiente? Claro que não, olha só. A resposta é não. Sempre que possível, devemos separar o nosso lixo de acordo com o material daquilo que estamos descartando, como papel, plástico, metal e vidro, né? Devem ser levados para reciclagem. Pronto, já descobriu o que significa esse símbolo. Isso significa reciclagem. E vocês vão entender o que é. Peraí, escuta bem.
Reciclar é a transformação de algo que iria para o lixo em um novo objeto que pode ser utilizado. Pode ser utilizada para outra cega. Essa é a melhor opção para aquilo que não usamos mais, pois diminui a quantidade de lixo que produzimos. Então, o primeiro ano, reciclar é quando a gente coloca, a reciclagem começa, aliás, quando a gente separa o lixo, certo? Separa o que é de plástico, separa o que é de papel, separa o que é de vidro, separa o que é de metal e quando a gente coloca esses lixos, cada um no seu quadrado, nesse caso, cada um no seu lixinho, certo? Em outras palavras, né, é importante a gente separar o nosso lixo porque assim fica mais fácil, mais rápido desses lixos irem para a reciclagem para se formarem um outro novo objeto. E quando isso acontece, a gente automaticamente contribui com a natureza. Por quê? Porque se a gente usa as coisas velhas e produzimos novos objetos, a gente não vai ter a necessidade de ir na natureza, derrubar mais árvores, não é? Por exemplo, para fazer o papel, não é só a árvore que a gente precisa também da água. Imagina quanto de água é usado para fazer um papel novo. A gente precisa de energia. Então, quando a gente separa o lixo, coloca o lixo cada um no seu lixinho, certo? A gente contribui para a reciclagem para que haja, então, novos produtos a partir daqueles que não eram bons, mas que agora são. E a gente contribui com a natureza, né? Porque a gente não vai ter a necessidade de ir lá pegar as coisas dela. E aí fala assim, ó, quando separamos o lixo, estamos fazendo a nossa parte para facilitar que ele seja reciclado. Cada material deve ser descartado na lixeira da cor certa. Observe a ilustração a seguir para descobrir qual é a cor da lixeira para cada material. Então, nós temos aqui as lixeiras de cor vermelha, que eu devo usar somente para descartar as coisas que são de plástico. Nós temos a lixeira azul, que devemos usá-la apenas para descartar as coisas que são de papel. Nós temos a lixeira verde, que devemos usá-la para descartar lixos feitos de vidro. E nós temos a amarela, que nós usamos para descartar as coisas, os lixos que são feitos de metal, tá? E a gente tem só 4 tipos de lixeira? Não, a gente tem um monte de lixeira. Mas a mais comum entre nós são essas 4. Aliás, são as 5. Ainda tem uma muito importante, que é uma marronzinha, né? Que tem até lá na escola. É uma de cor marrom para o lixo orgânico. Orgânico são os restos de alimento que a gente come, que a gente não dá conta, que fica ruim, a gente joga fora. Não se encaixaria no plástico, não é? As coisas que a gente come mesmo. Não é plástico, não é papel, não é vidro, não é metal. Mas é uma coisa orgânica, né? Então, essa é uma lata especial, é uma lata marrom. A gente tem também, por exemplo, uma lata branca, principalmente nos hospitais, que é para descartar os materiais que os enfermeiros usam para ajudar a gente. Por exemplo, seringas, a gente sabe que é de plástico, mas não pode ir na lixeira vermelha. Por quê? Porque é perigoso. Já pensou? Uma pessoa que recicla as coisas ir mexer, por exemplo, numa lixeira de plástico, né? Uma lixeira vermelha e encontrar seringas? Não pode de jeito nenhum. Cada lixo tem o seu lugar.
E os lixos de hospital são lixos hospitalares, então elas devem ficar no lixo de cor branca, tá bom? Então, olha só, vocês já aprenderam nesta aula, só em 10 minutos, 6 tipos de lixo. Sim, as lixos de cor vermelho são os plásticos, de azul é o papel, os que são da cor verde são os de vidro, os que são amarelo são metal, os que são marrom é para as coisas que a gente come e não dá conta, não é? Os lixinhos orgânicos. E os brancos, os lixinhos brancos são os lixinhos hospitalares, certo? E aí, a gente tem a tarefa que fala assim, ó. Atividades. Desenhe um objeto que podemos descartar em cada uma das lixeiras abaixo. E depois, pinte a lixeira com a cor correta. Então, ó, nós já temos aqui a escrita delas. Qual é a cor da lixeira que eu devo descartar o plástico? Qual é a cor da lixeira que eu devo descartar o papel? Qual é a cor da lixeira que eu devo descartar o vidro? Qual é a cor da lixeira que eu devo descartar as coisas que tem metal? Pintou bonitinho? Agora vocês vão desenhar um objeto para cada lixeira, certo? Qual tipo de lixinho eu devo colocar em cada lixeira? Seguindo a flechinha, tá bom? Olha aqui, ó. Muito, muito, muito fácil. Então, para a primeira lixeira, um objeto de plástico. Para a segunda lixeira, um de papel. Para a terceira, um de vidro e para a quarta, um de metal. Feito isso, na questão 2 fala assim: assinale a cena que mostra a atitude correta. Então, nós temos duas menininhas, duas crianças jogando lixo no lixo. Até aí não está errado. Só que uma das meninas quer descartar um lixo na lixeira errada, certo? Olha só, a lixeira amarela eu descarto metal e a lixeira azul eu descarto papel. E aí, qual dessas duas meninas está descartando o lixo na lixeira correta? Muito, muito, muito fácil. Feito isso, vamos interpretar esta tirinha lá da página 14. Nessa tirinha fala assim, ó. No primeiro quadradinho. Parado! Aí o Cebolinha leva o maior susto, olha só. Eu só ia jogar a embalagem vazia no lixo, ele falou. Aí o amiguinho no segundo quadradinho aparece e fala assim: só que essa embalagem pode ser reciclada. Aí o Cebolinha fala assim: opa, tem razão, ou seja, opa, você tem razão. Aí ele joga o lixo no lugar certo. E aí, no último quadradinho fala assim, ó: acho que o Marcelinho inventou um novo super-herói. Aí a Mônica fala: o mundo estava precisando mesmo. O que será que significa isso, primeiro ano? Olha só, no primeiro quadradinho, o Cebolinha ia descartar o lixo dele no lixo comum. Só que essa embalagem, a gente sabe que se ele colocar no lixo certo, pode ir para reciclagem, não é? E pode se tornar um outro objeto. Se ele jogasse no lixo comum, ia ficar por isso mesmo. Ia ter um descarte irregular. Ia ser errado. E aí o menininho falou: não, isso daí pode ser reciclado. Aí ele falou assim: ah, é mesmo. Aí jogou o lixinho na lixeira de plástico. E aí, logo em seguida, ele fica impressionado, fala assim: nossa, ele inventou um super-herói. Estava conversando com a Mônica, e a Mônica falou que bom, né, que o mundo estava precisando realmente de um super-herói que nos ensinasse esses valores, né?
ensinassem que as pessoas realmente precisam aprender a reciclar corretamente. Não basta a gente jogar o lixo no lixo, a gente tem que saber qual tipo de lixo a gente coloca nas lixeiras, certo? E aí, primeiro ano, feito isso, a gente tem a nossa interpretação. Fale assim, ó, pinte a resposta certa. Então, ao invés de vocês fazerem um xizinho, vocês vão agora pintar o quadradinho, tá? Primeira bolinha. Por que o herói gritou parado? Porque o Cebolinha estava jogando lixo no chão? Ou porque o Cebolinha estava jogando lixo reciclável em uma lixeira comum? Fácil, né? Próxima bolinha. Em qual lixeira o Cebolinha jogou a embalagem? Então ele jogou nessa vermelha. E essa vermelha é a embalagem de papel ou é de plástico? Fácil também. Terceira bolinha. Por que a Mônica disse que o mundo está precisando desse super-herói? Porque as pessoas precisam aprender a reciclar ou porque ele é um super-herói engraçado? Fácil. Última bolinha. Qual é a importância da reciclagem? Por que é importante a gente reciclar? Porque a reciclagem ajuda a reduzir o trânsito nas cidades? Ou porque a reciclagem reduz a quantidade de lixo que a gente descarta? Fácil, fácil, fácil. Em cada uma dessas bolinhas só há uma resposta certa. E feito isso, coloca lá na página 15, que agora a gente vai falar sobre um outro método muito legal que se chama compostagem. Lembra que a Prozinha falou assim? Que quando a gente tem um lixo orgânico, né? Que são aqueles restos de alimento, a gente tem um lixo especial que é o marrom? Sim. Mas outra coisa muito legal que a gente pode fazer até na nossa casa é um método chamado compostagem. Sim, esse método de compostagem, ele ajuda também a gente reciclar esses materiais orgânicos. O que são, então? São aqueles restos de alimentos, frutas, verduras, legumes, carnes, pozinho de chá, pozinho de café, casquinha de ovo, sementes. Então a gente pode pegar tudo isso e fazer um método muito legal que se chama compostagem. E esse método ainda ajuda o solo a ficar bom, a terra ficar boa, para a gente conseguir plantar mais coisas. Olha só, presta bastante atenção. Compostagem. Não é todo tipo de lixo que pode ser reciclado, né? Papel higiênico usado, credo, papéis sujos, com comida e restos de alimentos são exemplos de resíduos que a gente não pode reciclar, né? Você consegue imaginar um novo produto sendo feito com papel higiênico sujo? Credo, não é? Mas existe um ótimo destino para alguns desses resíduos, a composteira. Em uma composteira, a gente mistura terra com restos de comida, igual a Pro falou, como cascas de frutas e legumes, folhas secas e deixamos alguns seres vivos que existem no solo, como por exemplo as minhoquinhas, transformarem esses restos e depois de alguns dias a gente tem um composto que pode ser usado para adubar as plantas, ou seja, para deixar as plantas mais fortes. Tem vários nutrientes da compostagem. A compostagem, assim como a reciclagem, é uma forma de reduzir a quantidade de lixo que a gente descarta. Então, todo mundo pode fazer uma composteira em casa, exatamente do jeito que foi falado aqui na apostila. Pega os restinhos de comida, mistura com terra e deixa os bichinhos da natureza, como minhocas, tatuzinho, fazer o trabalho deles. Claro, conforme você for colocando os seus lixinhos orgânicos, você tem que também misturar com terra.
porque senão os bichinhos não dão conta. E aí, primeiro ano, depois de um tempo, vocês vão ver que essa terra vai ficar com muito nutriente. É como a Pro falou, serve para a gente colocar no nosso jardim, serve para a gente colocar nas nossas plantinhas e elas crescem muito, muito, muito mais forte. E a gente tem aqui uma ilustração justamente disso, de uma menininha com uma composteira num jardim, não é? E o paizinho dela falando assim, ó: vamos pegar um pouco de terra da composteira para adubar as plantas? Esse adubo que forma da composteira, ele é muito, muito rico em nutrientes. Sabe quando a gente vai no médico e toma um xaropinho para a gente ficar forte? Então, quando a gente faz a compostagem, é como se fosse um remedinho para deixar as plantinhas fortes. Se a gente colocar essa terrinha junto com as plantinhas, elas ficam muito, muito, muito mais saudáveis. Olha só como que é a nossa vida, né? E aí, primeiro ano, na página 16 tem um exercício que fala para vocês a questão circular e os desenhos de resíduos que a gente pode colocar em uma composteira. A gente já sabe o que vai numa composteira. São restos de alimentos, não é? Porque não dá para reciclar. E aí, primeiro ano, qual desses vocês circulariam então? Muito, muito, muito fácil. Na questão 2 fala assim, ó, pinte as informações verdadeiras. Então presta atenção que a Pro vai ler aqui nas informações e vocês vão notar que algumas estão erradíssimas e vocês vão pintar somente as que for verdade, tá bom? Olha só. Primeira frase. A compostagem é uma forma de reciclar vidro. E aí, tá certo isso daqui? Próxima frase. A compostagem reduz a quantidade de lixo que a gente descarta. Próxima frase. O melhor destino para os restos de alimento é o lixo comum. Próxima frase. Na composteira, os restos de alimentos são transformados em adubo, né? Que é um fertilizante bom, cheio de nutriente. E a última frase. A formação do adubo depende da ação dos seres vivos presentes na terra, né? São os fungos, as minhoquinhas, os tatus. Aqui, primeiro ano, só tem 3 frases certas, ou seja, 3 frases que vocês terão que pintar, tá bom? Aí, primeiro ano, na questão 3, a gente não vai fazer. Presta atenção para que a gente não vai fazer. Cada lixo na sua lixeira. Junte-se com seus colegas para criar lixeiras para cada tipo de lixo. Tragam de casa diferentes materiais, como plásticos, vidros, metais e papéis. Desenhem juntos lixeiras para cada tipo de material. Pintem corretamente as lixeiras e depois de pronto, façam uma exposição no pátio da escola para orientar os colegas sobre o destino adequado para cada tipo de lixo. A gente não vai fazer isso porque não tem como a gente se reunir para fazer este trabalho, né, em grupo, nem tem como a gente fazer uma exposição na escola. Não tem como. Então, nessa questão 3 a gente não vai fazer, tá bom? E aí, a gente vai então para a última página, que é a página 17 do Vamos Relembrar. Fala assim, ó. Identifique as imagens da coluna à direita utilizando as palavras a seguir. Ligue os objetos da coluna à esquerda com o melhor para descartá-lo, certo? Então, assim, nós temos 5 palavras em destaque que vocês vão ter que analisar para encaixar nesta segunda coluna. Ó, as palavras em destaque são lixeira de plástico, aliás, lixeira para plástico, lixeira para vidro, composteira, lixeira para metal e lixeira para papel. E aí, primeiro ano, qual destas figuras encaixa-se aqui? Aliás, qual palavra dessa, qual frase em destaque
é de cada figura aqui do lado da coluna. Depois que você encaixou, aí que você vai ligar. Olha só, cada material na sua lixeira, né? Não esquece a composteira aqui. E aí, qual que vai cada aqui? Qual imagem se encaixa no seu devido lixo, de modo geral? Então é fácil. Vai pegar essas palavras em destaque e encaixar aqui na coluna da esquerda. Depois vai ligar aqui cada material no seu lixo, tá bom? Muito, muito, muito fácil. Vou dar um tempinho para vocês verem o vídeo, para vocês responderem, para vocês tirarem dúvida. Caso tenha dúvida, chama a Pro e aí depois a gente corrige, tá bom? Então, beijos primeiro ano e até daqui a pouco. Tchau!